Oi, 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 criança linda! Vamos começar mais uma escola bíblica dominical por aqui. Eu espero que você esteja muito bem, esteja tão tranquilo aí na sua casa, que a sua família esteja bem, com muita saúde, né? É o que eu desejo. Vamos começar a nossa escola bíblica de hoje e para isso nós vamos começar fazendo a leitura do nosso texto bíblico. Quem aí já aprendeu o texto bíblico? Eu espero que você já tenha aprendido, porque tem alguns domingos que nós estamos trabalhando o mesmo texto, né? E o texto ele vai falar de elogios. Pois é. Vamos repetir o versículo que nós já estudamos nas aulas anteriores? Vamos juntos? Ninguém elogia a si mesmo, se houver elogios que venham de outros ou de outras pessoas, né? A Bíblia diz que nós não devemos elogiar nós mesmos, né? Na verdade, se tiver elogios que venham de outras pessoas, é melhor que seja assim. E como que nós vamos dar? Nós vamos receber elogios. Por que que as pessoas recebem elogios? Porque certamente elas fazem, têm atitudes, elas fazem coisas que são agradáveis, que são bonitas, que são admiráveis. E aí? Você tem feito ah, coisas admiráveis na sua casa, na sua parentela, né? Com seus amigos. Eu quero saber de você, tá bom? O título da nossa lição de hoje é o seguinte: nós estamos na lição 6 e o título é: O que dizem de mim? É uma pergunta. Você sabe o que as pessoas, os seus amiguinhos, os seus vizinhos, os seus familiares dizem de você? Será se você é um garoto ou uma garota que dá um bom testemunho? Vamos pensar sobre isso? É justamente sobre isso que nós vamos falar nesta aula, sobre o testemunho. Olha só, vamos pensar um pouquinho aqui com a tia Thaís. Você já entrou em uma loja, um supermercado, ou uma loja de roupa, né? E você viu uma foto ou viu um cartaz como esse estampado uma foto de alguém? Eu já vi em várias lojas de calçado, né? De roupa eu já vi. Na verdade, esse cartaz ele vai trazer, né, uma homenagem ao vendedor que mais se destacou. Vocês já viram, né? Então, as empresas elas fazem esses quadros, aliás, fazem quadros parecidos com esse, para quê? Para homenagear o funcionário, porque ele se destacou de alguma forma, né? Por um bom atendimento ou porque ele vendeu bastante. Então, de alguma forma, ele está sendo homenageado por uma coisa que ele fez. Só que para ter a foto lá, ele precisa trabalhar bastante. Ele precisa conhecer muito bem o seu trabalho. E detalhe, ele precisa fazer o seu trabalho direitinho, né? Também ele tem que se relacionar bem com todos os colegas. Ele não pode ser mal-humorado e nem uma pessoa briguenta, porque senão ele não será homenageado. E na nossa aula de hoje, nós também faremos um quadro. Só que vai ser um quadro bem diferente, até porque aqui ninguém trabalha, né? Vocês são crianças e crianças não trabalham. Mas nós vamos falar do testemunho, né? Nós não vamos falar de funcionário, mas nós vamos falar do bom testemunho durante a vida,
né? E aí nós vamos falar sobre uma pessoa. Na verdade, nós vamos relembrar de quem nós estávamos estudando, né? Uma pessoa que deu um bom testemunho durante a sua vida. Foi quem? Foi Timóteo. Timóteo, esse garotinho aí, ó, ele deu um bom testemunho durante a sua vida. Vamos relembrar a história dele? Timóteo, ele era uma criança que cresceu estudando, não é? A palavra de Deus. E ele era filho de quem? Ele era filho de Eunice e era neto de Lloyd. A mãe de Timóteo ensinou a ele que a palavra de Deus era muito importante e ensinou isso desde pequenino, né? A Bíblia diz que desde pequenininho Timóteo ele conhecia as escrituras sagradas. Olha que coisa linda! E depois que ele cresceu, ele continuou estudando, né? Conhecer a Bíblia faz uma diferença muito grande na vida de uma criança, sabia? Na semana passada, nós estudamos justamente sobre Timóteo, né? E estudamos também que ele era muito dedicado, não é isso? Pois é. Então, nós temos que conhecer as escrituras, assim como Timóteo fez, porque para a gente pregar o evangelho, né, para a gente falar de Jesus às pessoas, a gente precisa conhecer muito bem a Bíblia. Tia, mas a Bíblia é difícil de entender, é uma linguagem difícil. Pois é por isso que vocês participam da escola bíblica, é por isso que tem aquelas Bíblias na versão infantil, para que as crianças entendam, né? Na linguagem apropriada, né? Outra coisa muito importante também que nós estudamos, né? É que Paulo e Silas, eles começaram uma viagem. E aí eles convidaram Timóteo para ir com eles, né? E Timóteo, ele era muito amigo de Paulo, não era? Vocês lembram disso? E falar de Jesus era um privilégio para Timóteo e para Paulo. E nós? E aí, você gosta de falar de Jesus? Assim como Timóteo, nós também precisamos falar de Jesus aos nossos colegas, aos nossos vizinhos, aos nossos amiguinhos, aos nossos parentes e familiares que não conhecem a Jesus, né? E nós aprendemos também que Timóteo, ele foi um missionário como Paulo, né? Ele pregava o evangelho a todas as pessoas, né? Nós estudamos isso. Timóteo, e ele dava um bom testemunho às pessoas que ele conhecia, né? E as pessoas que tinham contato com Timóteo falavam muito bem dele, né? Timóteo, ele ensinou muitos irmãos na fé. E ele também liderou uma igreja, né? Paulo, ele escreveu duas cartas que fazem parte da Bíblia, né? Para aconselhar e para dar coragem ao amigo dele, Timóteo, porque Timóteo, ele era um pastor, né? Ele dirigia a igreja e Paulo também fez duas cartas direcionadas a Timóteo, e essas cartas estão lá na Bíblia, né? Ensinando, instruindo, aconselhando Timóteo a pregar o evangelho, né? A saber como lidar nas adversidades do ministério e assim por diante. E em todo esse momento, nós percebemos que Timóteo, ele dava um bom testemunho a todas as pessoas que estavam à sua volta, né? E todo mundo percebia o quanto ele amava a Deus.
nós precisamos fazer a vontade de Deus, né? Pois assim nós daremos um bom testemunho e as pessoas, elas vão perceber não que a gente é boazinha, né? Não que a gente não é pensando em nos gloriar, né? Mas é pensando que Deus, o nosso Deus, vai ser reconhecido através das nossas ações, não é? Então, quando nós fazemos o bem, quando nós agimos da maneira correta, é porque nós estamos dando um bom testemunho de Jesus. Se nós somos cristãos, nós temos que dar um bom testemunho. Tem gente que não dá um bom testemunho, não, mas nós temos que fazer, né? É isso que Jesus pediu que nós façamos, né? Que é dar um bom testemunho. E dar um bom testemunho é fácil? Não é fácil, não. Dar um bom testemunho é muito, muito difícil, né? Porque sempre nós temos à nossa volta várias pessoas que nos convidam a fazer o que é errado. Como assim, tia? Vou te ajudar a lembrar. Às vezes tem pessoas à nossa volta que nos convidam a falar uma mentira. Não, mente para sua mãe, não tem nada não. Ela não vai nem desconfiar, né? Ou então convida você a enganar os seus pais, a enganar a professora, a enganar o seu irmãozinho, né? Tem criança que às vezes quebra um objeto da mamãe, do papai e mente e não confessa que quebrou, né? E às vezes, né? E outras pessoas aconselham outras crianças, falam, não, fala para ela que não foi você, não. E isso nós sabemos que é errado, né? Outra coisa que é errada também é copiar a resposta do amiguinho na hora da prova. E aí? Quando você faz prova, você copia a resposta do seu colega? Nós sabemos que a prova ela tem que ser feita sozinha. Né? E você copia? Copia a atividade do seu colega? Você empresta os seus brinquedos? Você estuda a Bíblia? Né? Então, nós sabemos que existem várias pessoas, muitas, muitas pessoas que desagradam a Deus, mas nós precisamos ser diferentes, nós precisamos dar um bom testemunho a essas pessoas, né? E quando nós damos um testemunho, quando nós damos um bom testemunho às pessoas, nós não estamos fazendo isso para a gente ser elogiado, não. O elogio ele vai vir, mas nós estamos fazendo isso para que o nosso Deus seja reconhecido, né? Como um Deus bondoso, um Deus amoroso e um Deus misericordioso, não é verdade? E nós sabemos que tudo que nós temos, tudo que nós somos é porque Deus nos deu, né? Então, hoje nós vamos assumir um compromisso, né, de continuar a nossa caminhada buscando agradar a Deus, né? E fazendo a diferença para que as pessoas percebam que o Espírito de Deus, ele habita em nós, percebam que nós somos de Jesus, né? Então, nós temos que dar um bom testemunho, seja da nossa casa, com a vovó, com os pais, com o vovô, seja na vizinhança, com os amigos ou na escola, né? Não brigando, vivendo em harmonia, tentando resolver os conflitos por meio da conversa, estudando a Bíblia, né? E dando testemunho, falando de Jesus, testemunhando Jesus, não é verdade? Então, vamos fazer a nossa oração de hoje, pedindo ao nosso Deus que nos ensine a dar um bom testemunho? Vamos orar? Mãozinhas juntas, olhinhos fechados e vamos pedir ao nosso Deus. Mas antes de pedir, nós vamos agradecer, né? Papai do céu, nós te agradecemos porque o Senhor é muito, muito bom. Te agradecemos por cuidar
de cada criança e de todos os seus familiares. Te agradecemos também porque o nosso culto presencial voltou, né? Que o Senhor continue abençoando e protegendo todas as famílias. Papai do céu, nós vamos fazer um pedido especial neste momento, né? Nesta escola bíblica. Nós vamos te pedir que o Senhor nos dê sabedoria para que a gente possa dar um bom testemunho, para que as pessoas possam ver o nosso testemunho que agrada ao Senhor, porque nós precisamos agradar a Deus, nós precisamos fazer o bem e nós fazemos isso porque o Senhor nos ensina a fazer. Então, nós te pedimos sabedoria, dê sabedoria a cada criança para que elas possam fazer o bem e o nome do Senhor seja glorificado e as pessoas reconheçam o bom testemunho dessa criança na sua família, né, com os amigos, na escola, onde quer que essa criança esteja. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, você orou neste momento, pedindo ao nosso Deus que continue abençoando cada um e também nos ensinando, nos dando sabedoria para que a gente possa dar um bom testemunho. E agora é a hora do nosso desafio. Quem aí gosta de desafio? Então, agora, no nosso desafio, o que que você vai fazer? Nós temos aí, ó, é um porta-retrato. Se nós estivéssemos lá na igreja, nós iríamos confeccionar um lindo porta-retrato. E nesse porta-retrato, o que que tem? Ele tem um certificado do bom testemunho. E aí, antes de fazer essa atividade, eu quero que você pense um pouquinho. E aí, você está fazendo o que agrada a Deus? Se você sentir que você dá um bom testemunho, que você faz as coisas que agradam ao nosso Deus, então você vai desenhar o seu rostinho aí no porta-retrato do bom testemunho. E aí você vai desenhar o seu rostinho, tá bom? Se você conseguir fazer o seu nome, beleza. Se não conseguir, não tem problema não. Sabe por quê? Porque pelo celular é difícil. Tá bom? E se você quiser, você também pode fazer na sua casa, em uma folha, tá? Você pode fazer aí esse porta-retrato bem bonito com a sua letrinha caprichada. E aí você também pode desenhar o seu rostinho ou você pode colar uma foto sua, né? Mas o importante é você reconhecer que você precisa dar um bom testemunho, não é? E quem é que vai aprovar esse certificado? Quem é que vai aprovar esse porta-retrato, quase um certificado, né, de bom testemunho? Quem vai? É as pessoas que convivem com você. Elas é que vão perceber se você dá um bom testemunho ou não, né? E o nosso Deus que está lá no céu, mas que ele conhece tudo que acontece, não é verdade? Então, a nossa tarefa de hoje, o nosso desafio de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Beijo grande da tia Thaís e até o próximo domingo. Tchau, crianças!